Olá, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda novamente ao quadro Fé e Finanças, e nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro que estamos fazendo, que é Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Dinho Reiser. Esse programa ele está sendo feito pela Web TV da Constantinópolis, da Igreja Constantinópolis, e nós somos muito gratos pela sua participação aqui conosco, pela sua audiência, e pedimos para que possa compartilhar, curtir e se inscrever no canal, para que esse conteúdo possa alcançar pessoas, seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho e pessoas também mundo afora que são alcançadas através da internet, certo? Nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o livro que citamos, né, O Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Dinho Reiser. Ele é um escritor, é um teólogo reformado. Ele tem também experiência, ele tem formação e experiência no setor financeiro, inclusive internacional. E após a sua vivência, ele mudou sua vida para o ambiente eclesiástico, onde ele também exerce aconselhamento nessa área. E nós podemos ver até agora, até este episódio, que nós temos muitos princípios, muitos conselhos bons que são dados através da Bíblia, né? Deus proporcionou esses ensinamentos para nós. Certo? Nós temos visto aqui que a Bíblia ela é útil até hoje para nos ensinar, mesmo que ela tenha sido escrita há muito tempo atrás. Também temos visto como a Bíblia ela nos ensina acerca de como devemos lidar com o trabalho, como devemos lidar com gastos, despesas familiares, até empresariais, inclusive. Também traz ensinamentos sobre como devemos lidar com dívidas, como sair da dívida. A postura do cristão diante de uma situação de dívidas ela é diferente de uma pessoa que não conhece a Deus. Então, nós podemos ver isso nos últimos episódios, certo? Então, pedimos que você, caso não tenha assistido ainda, possa dar uma olhada. Vale a pena e você será edificado, certo? Hoje estamos aqui com a presença do irmão Natan, o irmão Eliel, o irmão Alberto. Mais uma vez, obrigado por participar aqui dessa conversa com vocês. E nós vamos abordar hoje um tema chamado aposentadoria. Vai aparecer na nossa tela, como se preparar devidamente para a aposentadoria, certo? E antes de abordarmos os princípios bíblicos, nós vamos colocar rapidamente aí na tela um panorama do ano de 2020, né, pelo IBGE. Esses dados foram levantados e indicam o seguinte, que dos aposentados, 1% deles são independentes, apenas 1%. 25% precisam continuar trabalhando para complementar as suas necessidades. 28%, mesmo trabalhando ou não, dependem de alguma ajuda, de algum auxílio ou caridade. E 46% dependem quase que exclusivamente dos seus parentes, né? Então, esse panorama ele nos mostra como que é importante a gente lidar também com esse tema, né? É um tema que não pode ser deixado para depois, muito embora a aposentadoria é um tema de longo prazo, né? É uma preocupação de longo prazo e muitas vezes não é nem preocupação, né? Muitas pessoas acabam não se preparando para o futuro. E, bom, antes de abordarmos algumas questões práticas, nós vamos também conversar sobre questões de princípios, né? Então, o que a Bíblia pode nos ensinar acerca da aposentadoria? É bíblico se aposentar? Eu vou abrir a palavra para os irmãos e fique à vontade quem quiser começar. Deixa eu iniciar dando a minha contribuição, né? A pergunta em si abre assim uma questão em que as pessoas podem dizer, mas eu não vejo ensinamento sobre aposentadoria no esboço bíblico, né? É verdade, se você olhar de maneira superficial, você não vai encontrar esse tipo de ensinamento, né? O nosso Deus é um Deus de princípios. Ele costuma nos ensinar a partir de princípios, né? E lá no início, na criação, por exemplo, Gênesis 2:2, o que está escrito lá? E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, ou seja, trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Ele está dando aqui um princípio pedagógico
para que nós aprendamos que nós somos seres finitos, diferentes dele. Ele não precisaria descansar, tá? Mas ele, de forma pedagógica, ele está trazendo para nós um ensino, né, de que em cada etapa de labuta de trabalho, nós precisamos ter intervalos, né, de descanso. Né? E qual o período que a gente vê Deus nos ensinando? 7 dias. Né? Ele diz, o ciclo de atividade de vocês deve ser de 7 dias. E o que nós fazemos hoje, se nós pensarmos e entrarmos num texto de maneira, é claro que não dá para fazer agora, mas se nós fôssemos mergulhar nesse texto, é que nós vivemos a nossa vida em ciclo de 7 dias. Nós não vivemos ela em ciclo de mês, anos ou decênios. Nós vivemos ela em ciclo de 7 dias, né? Que se repete para completar nem um mês, que é 4 ciclos de 7 dias, dá 28 dias. Né? Então, e o nosso descanso dá exatamente, hoje se dá exatamente, no passado também, se dá exatamente dentro desse ciclo. Nós estamos trabalhando 6 dias, descansando 1. Né? Com já em alguns setores da sociedade, né, que são mais privilegiados, conseguem trabalhar 5 dias e descansar 2. Parabéns para esses setores. Né, a sociedade produziu de tal forma que chegou a alcançar um nível, né, de produção, de qualidade de produção melhor e de qualidade de descanso melhor. Né? Então, voltando aqui para o texto, né, é importante a gente prestar atenção no ensino bíblico com relação a isso. Então, esse ciclo se repete mais tarde na porção de anos. Né? Porque então, a gente vai chegar num período que a gente vai se esgotar, né? Se esgotar enquanto trabalhador. Né, o nosso tempo vai se esvair e nós vamos precisar entrar em período de descanso, pelo menos descanso parcial, um descanso mais leve, mais light, como a gente costuma dizer. Né? Sim, sim. Também no Velho Testamento não tem a palavra dizendo aposentadoria, mas nós temos indicativo que durante um período de trabalho, devemos descansar. Esse indicativo está em número, né? Em número 24, 8, 24, 25, que fala: os levitas, a partir dos 25 anos, começarão a trabalhar na tenda da revelação e aos 50 anos vão parar de trabalhar. Vamos ler essa passagem aqui rapidamente, certo? Esta será a responsabilidade dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, começarão a se ocupar do serviço da tenda da revelação. E aos 50 anos de idade, sairão desse serviço e não o realizarão mais. Todavia, continuarão a servir com os outros levitas na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento de suas tarefas, mas não farão trabalho algum. Assim farás com os levitas em relação a suas tarefas. Esse é um indicativo que, durante um período de trabalho, de labuta, requer um descanso. É um indicativo. Só que, aí, quando eles pararam de trabalhar, eles continuaram trabalhando, ajudando os levitas que estavam começando. Então, sempre há uma continuidade, né? Hoje mesmo acontece. Quando se aposenta, sempre estamos orientando, ajudando alguém a continuar a sua jornada. Né? Não há a palavra aposentadoria, mas existem indicativos que devemos descansar. Ciclo, né? Exatamente. Essa interessante, irmão, que eu considero essa faixa de idade que ele coloca, porque ele inicia com uma idade que a gente considera um vigor, né? Uma idade de vigor. E ao longo do tempo a gente se conhece, sabe como é a natureza humana, e esse vigor ele vai reduzindo, né? Automaticamente o ritmo também vai reduzindo. Então essa instrução que o Senhor dá a Moisés, dava levitas, né? Chegava levitas, é interessante porque ela realmente dá esse indicativo. Esse indicativo também não exclui a questão
trazendo para os nossos dias, quando uma pessoa se aposentar, que ela vá parar por ali, né? E dar continuidade numa outra orientação, que eu acho bem interessante, que é uma outra instrução. Se a Bíblia fosse, se esse trecho fosse escrito hoje, que a expectativa de vida está aumentando, quantos anos vocês acham que seria o caso de parar? A expectativa de vida realmente ela tem, é um indicativo interessante esse, porque historicamente esse indicativo está até alto, né? Para a época, né? Para a época, assim, né? Por conta do que nós vivemos ao longo da história, né? Uma história bem recente, né? Henrique, e outra questão, né? A gente vê que isso daí se trata de uma classe especial. A gente não deve pensar que essa era a realidade da sociedade judaica daquele tempo. O iniciar a atividade aos 25 anos. Tá? É porque essa atividade, como exigia um preparo, né, eu acredito que seja em função disso. Né? Na atividade da agricultura, que é o que dominava aquele contexto, já né, começava a se bem cedo, né? que não precisava praticamente nenhum preparo, né, acadêmico, né, de conhecimento, né, os jovens, num período bem mais cedo, né, de suas vidas, estavam no campo ajudando suas famílias. Né? Então, é uma referência para o assunto que nós estamos tratando, mas não é a realidade predominante daquela sociedade naquele momento. Até porque, irmão, o trabalho, na verdade, a Bíblia, a ênfase que ela dá, pelo contrário, é ao trabalho. Né? O trabalho é citado tanto antes da queda como uma necessidade do homem, de cuidar daquilo que o Senhor colocou para o homem, né? Para Adão, ali naquela questão de... Como depois da queda. Ainda que venha com suor, mais ainda como fardo, né? Como de você buscar o seu pão com um pouco mais de peso, né? A ênfase é muito mais ao trabalho, né? Sim. Tanto é que o autor J.C. Ryle, né? No livro, ele é citado pelo autor, né? Junior Heiser, ele falou: a criatura mais infeliz da terra é o homem que nada tem para fazer. O trabalho é para as mãos e para a cabeça a coisa mais fundamental para a felicidade humana. Isso já indica também que, como o texto de Números falou, né? Eles não vão ficar sem fazer nada, né? Eles precisam... Vão continuar trabalhando. Né? Continuar sendo útil, né? Até por necessidade, hoje, muitos se aposentam, mas por necessidade continuam trabalhando. Não é diferente daquela época. Mas como o Natan falou, a realidade na vida real dos pessoal da agricultura era bem diferente, né? Começava cedo a trabalhar. A figura da aposentadoria, irmão, é uma coisa muito recente, na verdade. Né? Como a gente conhece hoje. Como a gente conhece hoje. Né? A gente tem grupos específicos, se não me engano, no século XIII, em Roma, havia algo específico para os soldados romanos, que tinha, após 20 anos se sobrevivessem, né? Eles eram beneficiados com isso, mas eram grupos assim, né? Mas é muito recente isso. Provavelmente, eu não tenho assim, não busquei conhecimento sobre isso, mas provavelmente essas vantagens de algumas classes, todas elas ligadas ao Estado, sim, atividades ligadas ao Estado, né? Porque a atividade privada a gente vai ver só a partir do meio da Revolução Industrial é que se começa a discutir a questão das férias e da aposentadoria. Né? Então é uma questão de poucos anos mesmo, nós estamos há 150 anos, 160 anos, de quando começamos a discutir essas questões. Né? Aí sim começou a se estabelecer aquelas primeiras regras que não eram como as regras que nós temos hoje de férias de 30 dias, eram diferenciadas. Né? Mas, graças a Deus, nós avançamos para o ponto que estamos hoje. Né? Foram embriões, mas houve uma evolução saudável, né? E ainda que não esteja tão expressamente bíblica, a gente vê que hoje é algo necessário, né? Importante. Agora uma pergunta. Existem bons motivos para se aposentar? Ok, né? Nós precisamos de descanso. Existem um bom motivo para parar? O trabalho formal ou o trabalho informal, no caso? Eu creio que entre os motivos proporciona o maior tempo livre, né? E para realizarmos aquilo que não fizemos por falta de tempo.
e também tempo livre para estarmos com as nossas famílias. Tempo livre para estarmos com nossos filhos e netos, até levar para a escola, que é um prazer eu levar meus netos para a escola. Não satisfeito em levar os filhos? Eu continuei levando meus filhos até a faculdade. Se Deus permitir, eu vou continuar levando meus netos até a faculdade. Amém. Isso, para mim, isso é uma bênção. Sim. E também continuar fazendo aquilo que gosta. Hoje, eu continuo lendo, estudando, eu não parei. Não é porque eu sou aposentado que eu parei, eu continuo o meu tempo todo ocupado com alguma coisa. E eu creio que um fato negativo pode ser que muita gente, depois que se aposenta, se sente muitas vezes inútil. E com isso vai criando depressão, ficando preocupado, às vezes tem doença, com dificuldade de se locomover, uma série de situações que pode ser ruim para quem se aposentou, que não tem um equilíbrio emocional suficiente para lidar com essa fase, se ele não tinha nada para fazer. A parte ruim, Henrique, na verdade, a parte ruim, eu diria que da aposentadoria, ela está ligada necessariamente, intimamente, à falta do planejamento para ela. Né? Porque quem planejou a vida profissional, né, tanto naquelas questões que nós vamos discutir logo depois, né, com poupança, né, com algum tipo de renda que iria lhe trazer renda no futuro, né, quanto o que gostaria de fazer quando chegasse a essa fase, né, porque sem dinheiro o camarada não consegue fazer muita coisa. Né? Então eu vou me aposentar, vou ter um tempo bom, mas não tenho nenhum recurso para viver esse tempo bom, né? Mesmo que eu tenha saúde. Né? Então isso é um complicador, essa falta de planejamento e a falta de recursos. Né? São coisas que minam a vida do aposentado. Certo. A gente ainda vai continuar nessa mesma pergunta, né? Até queria ver também a opinião do irmão Roberto depois, mas a gente vai precisar fazer uma breve pausa para ouvir os patrocinadores e os recados da Web TV, certo? Então, fique conosco até daqui a pouco. Um abraço. Bem-vindo novamente. Agora, no segundo bloco, vamos continuar o tema sobre a aposentadoria. Nós estamos comentando se há bons motivos para se aposentar e se há também motivos ruins. O autor ele faz dois comentários. O primeiro um bom motivo para se aposentar é que você pode se dedicar com mais esmero e com mais tempo, mais qualidade na obra do Senhor, seja na igreja, seja em algum projeto. E o motivo ruim é que muitas pessoas pensam, vou me aposentar e vou me descansar. E nesse pensamento, muitos acabam se sentindo deprimidos, porque não estão executando, não estão laborando em nenhuma atividade que lhes façam bem, certo? E aí nós vamos considerar agora a opinião do irmão Alberto sobre essa pergunta. Irmão Alberto, por gentileza, qual seria aí suas considerações? Eu li uma referência de um autor sobre essa questão de associar esse momento, um momento crítico, né? Porque eu li, que eu percebo que poucas pessoas elas pensam realmente na aposentadoria na sua fase ativa de trabalho, né? Muitas delas passam a pensar nisso a partir de um certo momento. Então, quando esse momento vai chegando, poucos são os que planejam, aí vira um momento de crise. Esse momento pode ser um momento de crise, e para aqueles que planejam, um momento de liberdade. Os de liberdade são aquelas sensações. Geralmente as pessoas já executam uma atividade de um trabalho prazeroso, né? Um trabalho que ela gosta de executar. E até a própria pensar em aposentadoria fica a ser um momento mais difícil. Aqueles que já executam um trabalho onde há um sacrifício, onde ela encara aquele trabalho como um sacrifício, realmente é um momento, né, que a pessoa praticamente quer se livrar do trabalho. Mas essa ideia da falta de planejamento, um dos pontos que eu queria bem destacar
e que eu vi isso numa publicação são coisas que pouco se tem se falado, mas muito se evidenciado, né? É o quanto pessoas que estão nessa fase, e isso é estatístico, né, de um instituto, que ele fala que a aposentadoria pode elevar em 40% as chances de se desenvolver depressão. Né? É um dado bem interessante. E as chances de desenvolver depressão, e além de aumentar em 60%, a possibilidade de aparecimento de um problema físico. Então, quando eu vejo que aquele quadro estatístico foi mostrado, a gente fala muito em planejamento, às vezes a gente está falando muito, né, para um público reduzido daquela faixa, né? Porque a grande faixa, ela não tem tanto tempo para pensar nisso, né? Até porque ela trabalha muito basicamente naquele limite, né? Então, assim, nesse ponto, a aposentadoria pode ser vista, quando chega nessa fase, né, como um preparo físico e mental. Se você não tiver essa preparação física e mental, isso faz parte do planejamento todo, tanto o de preparação, o de planejamento financeiro, né, como o psicológico, onde você pode desencadear elementos ali, né, aquela falta, aquela insegurança, momentos muito difíceis para a sua posição. E nós temos aqui, eu queria dar um exemplo interessante, de pessoas aqui, dentro no meio cristão, né? As pessoas que, quando elas chegam nessa fase da aposentadoria, como elas se dedicam mais ao trabalho da igreja, né? A comunidade, eu tenho irmãos próximos, assim como o irmão Paulo Judson, né? O irmão Zequias, né? O irmão Eliel, eu nunca perguntei dele, mas ele falou ainda agora que é prazeroso levar os netos na escola, então eu estou imaginando que o senhor já se encontra numa fase boa da vida. Além desses trabalhos, são pessoas que têm imagino que quando eles já planejavam isso, quando estavam no final da sua carreira secular, né, de trabalho, né, desse projeto, porque a gente vê hoje uma dedicação muito grande deles, né, a atuação. Nós temos um pastor que nunca se aposentou, o pastor, ele tem 30 anos, esqueci o nome, me ocorre agora. O Darciso? Isso, outro pastor que... O Darciso Medeiros trabalhou anos a fio, né? Eu acho que só na hora de ser chamado mesmo que ele pegou a aposentadoria eterna, né? Então nós temos exemplos de pessoas assim, que mesmo após um levita, digamos assim, mas dentro do trabalho secular que saiu, continuou ativo, a gente vê a alegria de estar trabalhando. E a gente vê estatísticas como essas, né, tristes, de pessoas que... Eu queria até exatamente complementar, acrescentar, na verdade, né, ao seu comentário. Nós temos muitas pessoas, conforme o gráfico aqui, que realmente precisam continuar trabalhando, né? Pelo menos 25%, né? O restante, muito mais, né? Aí uma dica que nós temos é assistir aquele episódio Como Aumentar a Sua Renda. Se você ainda está na idade de contribuinte e você não quer ficar nessa situação, você quer evitar, na verdade, considere aí ver os episódios que falam sobre trabalho. E, se possível, adquirir o livro também para que você possa ler com mais calma, com mais qualidade, o conteúdo que o autor traz. Ele dá dicas muito relevantes para pessoas que ainda estão nessa fase de contribuintes, estão empregadas e precisam se aposentar, precisam se preparar para a aposentadoria. E uma dessas dicas, aqui já adiantando, é procurar aumentar a renda. Se sua renda ela não é compatível com o seu planejamento futuro, busque forma de melhorar. Seja adquirindo uma competência que você ainda não tem, né? Você pode fazer alguma graduação, ou fazer algum curso técnico, ou fazer algum curso profissional que lhe propicie a alcançar uma renda superior à atual, para que você possa alcançar uma condição financeira melhor do que você alcançaria sem se preparar, certo? Feito esses comentários, que eu queria dar continuidade, né, ao comentário do irmão Alberto, nós vamos agora abordar um tema que pode ser um pouco polêmico, talvez nem todas as pessoas tenham se disposto a debater, a se debruçar sobre esse tema. Será que é justo para os pais já idosos, será que é justo que eles
têm uma expectativa sobre seus filhos lhe ajudarem? E do ponto de vista dos filhos, será que é um dever ajudar seus pais na aposentadoria? E aí eu deixo aberto para vocês. Aqui nós temos em 1 Timóteo que a Escritura sempre tem uma resposta para todas as perguntas que surgem. Basta a gente procurar e ler a Escritura. Fala o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Com a idade, isso é natural, com a idade, os pais vão perdendo, né? Haverá sempre uma necessidade ou financeira ou de locomoção. Saúde, isso, né? De saúde. Isso é natural. E os filhos, não como uma obrigação, mas com puro amor. Porque quando a pessoa faz por obrigação, eu vou fazer porque ele fez por mim e vou retribuir. Eu creio que o pensamento não é esse. Deve ser por amor, ajudar seus pais se eles estiverem precisando, tanto na área de locomoção, como na área financeira. E quando se trata na área financeira, aqueles que estão começando agora, bom seria que eles se preparassem, esses pais novos de hoje, para que lá na frente ele não precisasse dessa ajuda dos filhos, né? Mas se precisar, eu creio que os filhos devem ajudar com amor, com carinho, porque um dia todos nós vamos chegar na velhice, de alguma forma vamos precisar de alguém. Não, nós vimos naquele gráfico, nós somarmos ali a quantidade que depende de parentes, a quantidade que depende de caridade, elas somam 76%. Você fala assim, qual é o público normalmente que a gente, né, costuma, a gente fala do planejamento? O planejamento requer uma folga, requer uma, né? Mas quando a gente fala de um percentual, que ele é do IBGE, instituto aqui bem conhecido, né, e sério, e ver essa dependência, a gente tem que considerar que não só a questão é bíblica, como ela é tão grave que ela é legal, né? Que existem previsões, a previsão constitucional, né, tem um artigo 229 da Constituição Federal que ela fala que os pais têm o dever de assistir, criar, educar os filhos menores, tá? E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Isso é uma Constituição. Né? Sabe que a Constituição ela dá aquele norte, né, e tem que ter as regulamentações através de leis. Só que tem uma lei para isso, né, que é o Estatuto do Idoso. E ele fala dessa responsabilidade. Né? Por que existe uma lei? Né? É porque a gente teve exemplos. Eu vi um exemplo dias atrás de uma denúncia, né, que fizeram. A polícia foi na casa de um cuidador, entrou na casa e geralmente essas pessoas era um caso daqueles do dependente que depende de parentes. Mas que dependência é essa? A dependência não só afetiva, porque isso é previsto no Estatuto também, mas uma dependência da locomoção. E essas pessoas acabam se locupletando com o recurso do aposentado, né? E o que destina para ele é basicamente porque o local onde a polícia foi era deprimente. Então, assim, para você ver como a visão de muitos filhos, né, e de pessoas que estão ali com essa orientação e essa responsabilidade, o fazem com a obrigação, e como tem obrigação, como não tem ninguém fiscalizando, a forma como ela trata. E isso não é um caso isolado, isso é uma coisa muito comum, porque a estatística está mostrando. Ela fala dos que dependem de parentes, mas também ela fala daqueles que dependem o gráfico, eu podia até aproveitar para mostrar o gráfico, como fala que depende de caridade. Ele está falando de aposentado, né? Não é daquela idade que não tem nada, porque se é aposentado tem um recurso. Né? Então a situação é muito grave, eu acredito, nesse âmbito, para a gente pensar, né, e refletir sobre esse caso.
E assim, pessoas que dependem de uma rede de acolhimento, né, social, seja do governo, seja não governamental, como igrejas, né, instituições de caridade, né, que lançam mão para ajudar. Se a gente for em casas de idosos, essas casas que cuidam dos nossos idosos, né, a gente vai ver realidades lá, realidades tristes, né, de pais que foram para lá e após chegarem lá praticamente foram abandonados. Abandonados por quê? Porque não recebem sequer mais visita dos filhos, né? Recebem apenas os cuidados daqueles cuidadores, né? E isso demonstra, né, de como a nossa sociedade cuida dos seus idosos, né? O princípio bíblico, por exemplo, da semeadura, né, ele nos traz ensinamentos, né, nesse sentido, né? Ele fala daquele que semeia, né? Semeia o bom fruto, que vai colher o bom fruto, né? A gente partindo desse princípio, se os nossos pais, né, frutificaram, nós somos a semente e o fruto dessa semeadura, né? Eles cuidaram de nós, né? Nos trataram, se desdobraram, deram o melhor da vida deles, né? Se consumiram às vezes, né? Se desdobrando para dar conta da família, para alimentar, para sustentá-la em todos os sentidos, né, que uma família exige. Seria natural, por esse princípio, que os filhos fizessem um esforço de retribuir, né, tamanho zelo em conduzir a família por caminhos bons, né? Aí a gente vê filhos, às vezes já formados não só de conhecimento ali na área que dominam, mas formados no sentido de terem consciência social, de terem consciência espiritual, né, do que seja, né, o pai na vida de um filho, né, e qual o papel que ele exerce na sociedade, né? E nesta hora a gente não vê refletido o cuidado da sociedade, né, nos filhos. A gente não está falando de alguns casos, porque tem filhos que também não alcançaram nenhum privilégio na vida, no sentido de que têm mal condições de cuidar de suas famílias. Mas isso não quer dizer que venha faltar cuidado com os pais, no sentido de visitá-los, de conversar, de confortá-los, né? Isso é muito satisfatório para um pai. Isso vai muito além de presentes, de recursos financeiros, né, para um pai, né? Eu me lembro dos meus velhos, eles ficavam muito alegres quando eu ia visitar, aí eu falava, poxa, eu não trouxe nada hoje. Não se preocupe, meu filho, né? Então ele estava sempre esperando uma visita do filho, né? Independente de que se ele ia levar alguma coisa que agradasse ele, coisa que eles gostassem ou não, né? Então a sociedade precisa se voltar para essa realidade, né? Porque quando nós vemos esses percentuais altos, né, de dependência, né, ali é um gráfico de demonstração de dependência econômico-financeira, né? Mas se nós ampliarmos para um gráfico de carência afetiva, aquele gráfico seria muito maior. Ele abordaria mais ou menos cerca de 90% daquele gráfico pizza ali, né? Chegando talvez próximo do 1% que está lá de pessoas de aposentados independentes. Então esse é outro aspecto, né, que chega junto com a aposentadoria, né, e agrava o quadro de aposentados, né, de infelicidade no período da aposentadoria, né, aqueles que não têm o cuidado dos filhos, o cuidado dos familiares, né? Esse é um aspecto muito negativo naquilo que nós estávamos tratando. Também eu tenho observado que alguns casos do mau relacionamento durante a convivência com os pais, familiar, durante o longo do tempo, essa mal convivência, falta de orientação,
de educação, de respeito, tem contribuído para que quando os pais ficam velhos, eles serem abandonados. O relacionamento tem contribuído para isso. Por isso que é fundamental, durante toda a nossa vida, a gente procurar ter um bom relacionamento com a família. Porque, caso contrário, isso vai, lá na frente, os filhos geralmente dão as costas para os pais. Bom, eu lembro de um caso agora que me veio à cabeça, eu queria dar como exemplo, não sei se os irmãos chegaram a ver. Existe a questão dos irmãos, né? E os irmãos sempre tem um irmão que acolhe mais, né? E acaba que os outros ficam, né? Acabam reduzindo a sua contribuição. Uma acomodação, né? Uma acomodação, a palavra é essa mesmo. E isso vale até pra gente, né? Refletir sobre essa questão mesmo. E eu lembro que um filho, ele ficou chocante, mas foi chocante porque pareceu uma coisa, mas assim, o pai pegou o filho, né? E jogou dentro da casa do outro irmão e foi embora. Aquela imagem assim foi bem chocante assim na minha mente. Quando eu vi, entendeu? Entendi, certamente. Nós vamos já precisar finalizar esse bloco e daqui a pouco voltamos com algumas dicas mais práticas com relação à nossa realidade aqui no Brasil, certo? E com relação aos meios que nós temos para nos aposentar ou nos preparar para a aposentadoria, certo? Até daqui a pouco. Estamos de volta no terceiro bloco e agora vamos abordar uma questão mais prática. Como se preparar financeiramente para a aposentadoria? No Brasil, nós temos duas formas. Existe a previdência social, que é a previdência que é gerida pelo governo, e também existe as previdências complementares, que são aquelas que cada pessoa junta o seu dinheiro através, seja de investimentos financeiros, seja através de investimentos também não financeiros, né? Enfim, existe basicamente essas duas formas. E dentro do regime geral, nós temos algumas regras que nós vamos colocar aqui na tela, certo? Para que você possa alcançar o salário que você possa ser beneficiado pela aposentadoria da Previdência Social, que é pelo INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, é necessário que você contribua pelo menos de 3 formas ao longo da sua vida. Tem também algumas regras com relação à idade, nós não vamos abordar neste episódio, certo? Mas para que você possa contemplar as formas, nós temos aqui como contribuinte individual, como contribuinte microempreendedor individual e como contribuinte empregado. E para explicar melhor essas categorias, eu vou pedir o apoio do irmão Eliel para que ele possa abordar melhor essas categorias. Essas modalidades aí são 3 modalidades de aposentadoria. Essa primeira é de 20%, né? Vou falar os fatores positivos e negativos de cada uma delas, bem rápido. Essa primeira aí, a parte negativa, é o percentual que é muito alto. São contribuinte individual, né? Só para você ter uma ideia, se a pessoa for querer se aposentar com R$5.000, ela vai ter que contribuir todo mês com R$1.000, tirar do seu orçamento R$1.000. Fica quase que inviável a pessoa manter todo mês tirar R$1.000. E agora, uma das vantagens dela também é que você pode se aposentar por tempo de contribuição e por tempo de serviço, né? O que quer dizer isso? Se você já tiver 65 anos hoje e tiver contribuído já 15 anos, você já pode pedir a aposentadoria desde que tenha os 65 anos e tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Só que essa sua aposentadoria vai ser calculado em cima da média da sua contribuição. Das contribuições, né? Os 15 anos de contribuição vão tirar a média aritmética e vai ser a sua aposentadoria em cima desse valor. Isso não significa que se a pessoa contribui com 5.000 e a média geralmente vai dar em torno de 4, que vai se aposentar com 4. Porque eu conheci alguns casos que a pessoa
se aposentou por tempo de contribuição e por idade. E calcularam todas as médias, não foi só dos últimos 5 anos, foi as médias dos últimos 26 anos, na época. Encontrou um valor X, em cima desse valor X da média, ainda teve um redutor de 20%. Sim, são os cálculos do fator previdenciário. Exatamente. Né? Isso diminuiu muito os valores. Além de ser alto, a pessoa dificilmente vai conseguir pagar 20% em cima dos 7 mil. E vai ser muito caro. E algumas vezes o INSS, nesses cálculos, ele calcula uma taxa de atualização diferente da taxa de inflação, né? Exatamente, então, é isso às mesmo. vezes a gente se ilude achando que está contribuindo com valor real equiparável, mas lá no cálculo do INSS, no cálculo atuarial dele, ele calcula como se fosse um valor menor de contribuição, né? Isso. Aí, na realidade, a pessoa pensa que vai se aposentar com salário mais alto, mas não tem como, devido ao valor alto da taxa e as deduções, tirando a média aritmética, as deduções e o fator de 20% aí em cima da média, vai lá para baixo a aposentadoria. Então, eu creio que aí é um fator negativo essa taxa. Mesmo que você tenha uma boa renda e possa pagar em cima de um valor maior de aposentadoria. Agora, com relação a esse contribuinte, empreendedor individual, MEI, né? Você só pode... a contribuição aí é 5%, é muito baixa, é baixa a contribuição. Tanto é de um salário mínimo, dá R$ 70,60. Mas então, se a pessoa passar contribuindo a vida toda, nessa modalidade, ela vai se aposentar com... um salário mínimo. Né? Você só vai se aposentar com... O empreendedor só vai se aposentar com um salário mínimo e só pode se aposentar por idade ou por invalidez. No caso por tempo de contribuição, nessa situação de empreendedor individual, ele pode se aposentar a partir dos 20 anos de contribuição. Viu? E pela média também. Né? Aí também é um fator negativo porque não tem como se manter um empreendedor, mesmo sendo só ele e a esposa, se manter com um salário mínimo. E a mesma coisa aí desse último é sobre os trabalhadores, né? Carteira salariada, carteira assinada. Eles vão se aposentar também por tempo de contribuição, 35 anos de contribuição, com 65 anos de idade. E depois vão calcular a média, talvez hoje, dos últimos, acho que hoje, quase uns 30 anos mais ou menos, porque há algum tempo atrás, uns 4 anos atrás, foi calculado em cima dos 26 anos, porque eles começaram a contar a partir de 1992. Essas são todas as contribuições a partir de 1992 até a data da aposentadoria, dá quase praticamente 30 anos hoje. Né? E tira a média aritmética. Em cima dessa média, tira o fator. Tem o cálculo da inflação, né? O fator reduz. Então, uma pessoa que ganha R$5.000, quando tirar a média e a dedução de 20%, ele vai se aposentar por em torno dos R$3.000. É por isso que a pessoa tem que estar atento o que ele tem guardado realmente na sua velhice. Sim. Eu acho interessante, irmão, que apesar dessa questão da previdência ter esse fator negativo, a pessoa colocar como um planejamento toda a sua carreira, né? Porque quando a pessoa olhar só para a renda como objetivo final da aposentadoria, isso pode ser desmotivante. Mas eu achei vi um texto interessante quando ele fala que a pessoa tem uma carreira, né, de trabalho. Se ela levar em consideração outros aspectos, né, da necessidade de você contribuir. A ausência de trabalho. Que renda ela não perda de trabalho, ela tem o quê? Ela tem uma renda do seguro-desemprego. Né? Aquelas estacionais que chamam de estação, licença maternidade, né? Então, assim, tem outras rendas que, ao longo da vida, se você estiver contribuindo,
você pode colocar isso como uma vantagem, né? Nesse sentido, para você considerar, ainda que você contribua com menor, porque realmente é um valor muito alto. Mas eu queria fazer uma ressalva que a gente tinha conversado antes, sobre esse percentual de pessoas que se aposentam e recebem aposentadoria. Cerca de 65% de pessoas recebem menos, até o salário mínimo dos aposentados, no universo de 36 milhões. Então, assim, se você... Você explica o primeiro gráfico que nós vimos, né? Isso, colocando naquele primeiro gráfico que nós vimos. De apoio. Nós temos um universo, vamos lá, o número aí de média de 33 milhões de aposentados. Desses, 65% somente recebem até um salário mínimo. Ou seja, a gente vê como é algo dentro do nosso universo, como o irmão estava comentando, que você não tem como viver, né, se você não se preparar de uma outra forma. E de que forma você pode se preparar? Se você não tem uma condição de fazer uma previdência complementar, você já projeta trabalhar, né? E para você projetar esse trabalho, você tem que se preparar fisicamente, né, emocionalmente, né, mentalmente e a sua saúde. Isso também é um planejamento, né, é um investimento, né, você se preparar, porque a gente vê hoje, é muito natural você ver muita gente aposentada, né, e muita gente avançar na sua velhice, trabalhando por conta da expectativa de vida que aumenta. E essa expectativa de vida, ela interfere diretamente nos regimes previdenciários, porque eles têm que se sustentar. E os modelos antigos, da forma que ele foi implantado, ele não se sustentaria, né? Então a gente vê muita reclamação, né? Muita gente espernear porque muda do regime, mas tem que mudar, porque o regime não se sustenta, né? Se você não tiver essas revisões, as expectativas de vida, os envelhecimentos, né? E a Previdência Social, ela não é baseada no que você contribui só, Sim. Mas sim no que todos contribuem, nos que estão contribuindo em relação àqueles que estão se aposentando. Então, então, o que você deposita não é depositado em uma conta só sua, né? É individual, né? Não é individual, é compartilhado com todos, enfim. E a projeção... É um esquema de pirâmide. E a projeção de envelhecimento do nosso país, ela só aumenta, né? E há algum tempo essa inversão vai ser... O cenário da aposentadoria que depende do sistema previdenciário governamental gerido pelo governo, né, ele é muito desanimador, desalentador, né? Por exemplo, eu vi num gráfico de países, de 75 países, né, o Brasil ocupa a posição 65 no que diz respeito saúde, né, a sua posição de estar mal, né, na foto, né? Então, a posição do Brasil é uma situação muito crítica, né? E eu diria que ela é retroalimentada no sentido do aspecto ruim, negativo mesmo, porque ela não nos deixa pensar positivamente sobre um sistema como esse. E quanto mais a gente estuda gráfico e vê a situação de crescimento da expectativa de vida e da base da pirâmide que sustenta, né, essa aposentadoria, o quadro vai se tornando cada vez mais desalentador, né? Porque não é sustentável hoje. Não é sustentável hoje. A gente sabe que o déficit que eles divulgam, não é o que eu acredito, mas é o que eles divulgam, é um gráfico crescente sempre, né? Nesse ano, me parece, de 65 bilhões, né, até a presente data, né? É algo estrondoso, uma coisa que não se sustenta, né? Uma atividade que não tem recursos, né, para se sustentar naquilo que ela se propõe, né? E isso faz com que as pessoas desacreditem nesse sistema,
né? Uma pessoa, como aquele caso daquela primeira situação ali, que tem que contribuir com 20%, né? Você imagina, se a pessoa fizer cálculos, tiver cabeça e tiver um pouco de inteligência, ele não opta por um sistema daquele, ele não arrisca o investimento dele numa previdência dessa, né? Ele vai colocar 20% numa previdência governamental e os 80% numa previdência privada, né? Onde ele pode fazer escolhas melhor, ou sistemas de poupanças, né, de investimentos que possam dar retorno para ele, a segurança no retorno, né? A segurança no retorno que não é dado pela previdência governamental, porque ela não é clara nos seus critérios de correção, né, e de aplicação de fatores, além da instabilidade que a cada ano se soma por conta da incapacidade, né, de gerar recursos para pagar. Então eles têm que criar novas regras. É por isso que se chega àquele fator de cerca de 75% receberem até um salário mínimo, né? Aí você se pergunta também, você começa a se perguntar, como é que pode ter um déficit tão grande com tanta gente ganhando tão pouco? Né? Tem que considerar, irmão, que existe... Essas são coisas, é claro que se a gente mergulhar no universo de análise, a gente vai começar a encontrar algumas respostas para isso, né? Mas no aspecto que a gente está comentando, que a gente está vendo nesses quadros, né, o que deixa claro para a gente é que a gente tem que pensar mais na gente com mais inteligência, né, no sentido de a gente se precaver, né, com relação à nossa aposentadoria, ao nosso futuro, né, porque nós percebemos que o governo não cuida bem dessa situação, né, da aposentadoria do trabalhador e, portanto, se ele não cuida bem, nós temos que ficar atentos para que a nossa aposentadoria não chegue a esse caos, né, de você depender de uma aposentadoria de um salário mínimo, né, e participar daqueles 2/3 que é desalentador, que depende de caridade, né, ou depende diretamente da família, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós gostaríamos de abordar o que está na tela, que é como se preparar para a aposentadoria através de sua própria poupança. E nós temos aqui algumas opções do tipo renda fixa, certo? É um termo que a gente vai explorar melhor no próximo episódio, mas temos aqui um resumo, né? Você pode fazer sua própria poupança nos bancos, você pode também aderir a uma previdência complementar, você pode também adquirir títulos bancários ao longo do tempo, CDB, LCI, LCA, títulos que são atrelados às atividades bancárias. Tem também os títulos públicos, né? Que são aqueles títulos mantidos pelo Tesouro Nacional. E aqui nós temos um programa, o governo tem um programa, né, o Tesouro, na verdade, que se chama Tesouro Direto. Ele é uma alternativa muito boa que nós vamos abordar com mais calma no próximo episódio, certo? Quando formos falar de investimentos, certo? Eu gostaria de, para finalizar, retomar o primeiro gráfico que nós apresentamos, que é o panorama dos aposentados, né? Mais uma vez, temos aí 1% apenas de aposentados independentes. O restante precisa ou continuar trabalhando ou precisa de auxílio financeiro. E é claro, tem pessoas, né, Deus não deu a riqueza de forma abundante a todas as pessoas. Para algumas pessoas, Ele deu ali o discernimento de adquirir, de conquistar mais riqueza, outras não. Mas o ensinamento bíblico que também Deus nos deixou se você precisa de mais recursos, né, a gente precisa se esforçar, né? Seja através do trabalho árduo, seja através do desenvolvimento das nossas competências intelectuais,
certo? Então, eu gostaria de deixar esse gráfico para reflexão. Em que categoria você gostaria de se encaixar quando você alcançar a sua aposentadoria? Se você deu o seu máximo durante toda a sua vida, de acordo com aquilo que Deus lhe deu, e mesmo assim você não alcançou o grau de independência, isso não é problema, isso na verdade é motivo de contentamento, conforme Paulo deixou lá registrado em Filipenses, certo? Que ele consegue viver tanto na riqueza quanto na pobreza. Agora, se você tem condições, se você tem possibilidade de ir além e não está indo, e você não faz por onde, então reflita um pouco nesse gráfico, que ele possa servir de objeto de atenção da sua preocupação, e também que esse episódio ele possa ser útil para que você possa se planejar também para a sua aposentadoria, certo? Então, gostaria de agradecer aqui a participação do irmão Alberto, do irmão Eliel e do irmão Natan, agradecer por mais um episódio, e nos vemos no próximo, em que falaremos sobre os investimentos, certo? Então, fique com Deus, não se esqueça de compartilhar, de curtir e também de se inscrever no canal. Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, que Deus abra portas que possam permitir que você alcance o sustento da sua família, se ainda não tem, e também que você possa se voltar para Deus, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele, né? Tudo aquilo que nós podemos conquistar ou não, tudo está sob o controle do nosso Deus. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.